pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes da Academia do IP, www.academiadoip.com.br. Estamos aqui gravando mais uma videoaula sobre endereçamento IPv4 no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Academia do IP. Então hoje nós vamos falar sobre a máscara de rede. Qual o propósito da máscara de rede, para que ela serve, né? As máscaras de rede padrão e o prefixo de rede. Tá? Então você vai entender tudo sobre máscara de rede. Tá? Então o que é uma máscara de rede? Uma máscara, na verdade, né, e não falando só da máscara de rede, uma máscara, ela é usada para definir um padrão. Por exemplo, quando você vai preencher um formulário na internet, e aí chega na hora de você colocar sua data de nascimento, ou uma data qualquer, você sempre fica naquela dúvida, e aí, como é que eu vou escrever essa data? E aí, muitos formulários hoje já dão uma dica para a gente, ou seja, eles já colocam uma máscara de como deve ser colocada essa data, né? E aí, a gente tem aqui dois exemplos. Né? Um exemplo onde são 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Quando eu uso esse exemplo, eu vou colocar o ano dessa forma, 1977. Ou eu posso usar com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Então, em vez de eu colocar 1977, eu vou colocar somente 77. Então, a máscara de rede serviu para ajudar a gente a saber qual o padrão que eu devia usar ali, como eu deveria escrever o meu ano. Porque é comum usar dois dígitos, como é comum usar 4 dígitos, certo? Então, a máscara, nesse caso, me ajudou para isso. Outro exemplo, que não é um exemplo bem explícito, mas está implícito, né? Ou seja, não está escrito em nenhum lugar, mas a gente usa essa máscara, é a forma de endereçar unidades ou apartamentos dentro de um edifício. Então, se eu digo para vocês que eu moro no apartamento 1804, né, todo mundo vai deduzir que eu moro no 18º andar, certo? Por quê? Porque existe uma máscara de rede, que eu coloco aqui, ó, 1884, eu coloco. Se eu uso os 2 primeiros dígitos para marcar o andar e os 2 últimos para marcar a unidade, certo? Então, poderia ser diferente? Poderia, mas essa é a máscara que todo mundo usa. Então, essa é a máscara de endereçamento de unidades dentro de um edifício, de endereçamento de apartamentos dentro de um edifício. Então, eu queria mostrar aqui para vocês exatamente o que é uma máscara, para que serve uma máscara, né? Mas e no contexto redes, né? Como é uma máscara? A máscara no contexto redes, ela também serve para mostrar um padrão, certo? Eu tenho essa máscara expressa, né, em binário, ou seja, 1 e 0, aonde eu tenho endereços escritos com 1, né, com a parte da minha máscara que diz que é 1, vai estar marcando o endereço da minha rede. E a parte que é 0 vai estar marcando o endereço do host dentro daquela rede. É como no apartamento. Os 2 primeiros mostram o andar. Os 2 segundos mostram a unidade dentro daquele andar. É a mesma coisa na máscara de rede. Tudo que tiver com 1 vai me mostrar qual a rede que aquele endereço pertence. E tudo que tiver com 0 vai servir para me mostrar qual a unidade dentro daquela rede pertence àquele endereço IP, certo? Então, é assim que funciona a máscara de rede. Então, eu tenho bytes 1 e 0. Um exemplo aqui. O endereço 192.168.0.10, com essa máscara aqui, ó, 1.1.1.1.1.1.0000000. Essa máscara é uma máscara onde eu tenho os 3 primeiros octetos, ou os 3 primeiros conjuntos de números, dizendo que é meu endereço de rede. Então, meu endereço de rede aqui vai ser 192.168.0. E o 10 significa que esse meu host, né, esse meu host, ou esse meu computador, né, é o 10º dentro dessa rede. Ou seja, é uma rede em que eu tenho uma quantidade de hosts, uma quantidade de endereços, né? E esse é o 10 dentro dessa rede, é o endereço 10 dentro dessa rede, certo? Então, para isso que serve a máscara de rede.
É muito importante falar o seguinte, que numa máscara de rede, quando eu dou uma máscara de rede, ali não tem um endereço IP. Tá? Ali dentro, na máscara de rede, não tem nenhuma informação específica daquele host, como o endereço daquele host. Não, a máscara de rede ela serve para me mostrar como eu vou usar o endereço IP daquele host. Ou seja, eu tenho um host, ele tem um IP, e eu tenho que saber como eu uso aquele IP. Para que serve aquele IP? Qual parte daquele IP que serve para endereçar a rede, qual parte daquele IP que serve para endereçar o host, né? Então a máscara de rede dá essas informações para a gente, tá? E eu posso expressar essa máscara de 3 formas possíveis. A primeira dela é através de binário, que a gente já viu, uns e zeros. A segunda forma é através de decimal pontuado. Então eu pego e faço aquela conta que nós aprendemos na última aula, a transformar de binário para decimal. Então aqui, ó, tudo 1, a soma de todos aqueles valores daquela nossa tabelinha, 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, vai dar 255. Então, quando eu tenho todos os 3 primeiros octetos em 1, fica 255.255.255. O meu último octeto em 0 vai ficar 0. Então, eu já tenho 2 formas de demonstrar minha máscara. Binário, decimal pontuado. Mas existe uma terceira forma, que talvez seja a forma mais comum que a gente encontre por aí, que é o prefixo, né? Ou seja, barra 24. O que quer dizer esse barra 24? Que até o 24º bit é usado para endereçar a rede. Então, aqui, ó, se eu contar 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Ou seja, eu tenho 24 bits que são 1. Por isso que ele é um barra 24. Ah, Alexandre, então você quer dizer que quando eu acho lá um barra 25, tem mais um aqui que é 1? É isso aí, tem mais um que é 1. Mesma forma, um barra 23 vai ter um a menos aqui do que essa máscara. Certo? Então, são 3 formas de eu representar a máscara de rede. Sabendo disso, para transformar ela de decimal para binário, eu só tenho alguns valores que são únicos. Eu só posso achar esses valores aqui. Em máscara de rede, eu só posso ter esses valores. Ou é 0, ou é 128, ou é 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255. Se tiver na máscara de rede, qualquer número que não seja um desses números aqui, está errado. Essa máscara de rede está errada, ela não existe, não é uma máscara de rede. Certo? Por quê? Porque máscara de rede é só a soma dos uns, não existe intervalo. Tá? Eu não posso ter uma máscara de rede que comece com 1, tenha 0 no meio e termine com 1 depois. Então, isso não existe. Tá? Então, ela vai com 1 até um pedaço, e de um pedaço em diante ela vira 0. Certo? Uma outra informação legal são as máscaras de rede padrão. No início das redes, se trabalhavam somente com 3 máscaras de rede. Aqui, ó, a classe A, onde eu tenho um octeto sendo usado para rede, esse N de network, de rede, e 3 para host. Então eu tinha 255.0.0.0. Isso me dá uma possibilidade de 128 redes e 16.777.000 hosts dentro de cada rede, certo? Depois eu tinha a classe B. Na classe B eu tenho 2 endereços, 2 octetos usados para rede e 2 para host. Ou seja, eu tenho 16.324 redes. Cada rede pode ter 65.534 hosts. Certo? A máscara de rede é 255.255.0.0. E a máscara de rede C, que é a barra 24, que é 255.255.255.0. Nela eu tenho 2.097.150 redes para 254 hosts dentro daquela rede. Tá? Essa continha aqui, 2 elevado a 8 menos 2, a gente vai ver na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a aprender a manipular essa rede. Vocês estão vendo aqui que, de acordo com a máscara de rede, altera a quantidade de redes possíveis e a quantidade de hosts dentro dessa rede. É exatamente isso.
as redes, a máscara de rede vai me dizer quantos hosts eu posso ter em cada rede, ou seja, quantas redes e quantos hosts eu posso ter em cada rede. Outra dica legal que eu acho que tem nessa tabela aqui é o seguinte: toda vez que eu tenho endereço classe A, tá? O endereço IP, não a máscara, tá? Sempre começa com 0. A máscara classe B sempre começa com 10. A máscara classe C sempre começa com 110. Então, quer saber se aquele endereço é classe A, classe B ou classe C? Dá uma olhadinha nisso aqui. Eu tenho também a classe 1110, o início de 1110, que é a classe D, que é usada para multicast. Tá? E aí não existe máscara padrão realmente. Tá? Então essas são as máscaras de rede padrões, classe A, classe B e classe C. Tá? Barra 8, barra 16 e barra 24, respectivamente. E como eu falei, através da máscara de rede a gente consegue saber, a gente consegue definir qual o tamanho daquela rede em quantidade de hosts, né? Quantos hosts eu posso ter naquela rede, né? Eu uso muito a expressão host, pessoal, e host é todo equipamento que pega IP. Tá? Então, uma impressora IP é host, um roteador é host, um computador é host, um telefone, smartphone é host, qualquer equipamento que pegue IP é host. Tá? Então, eu consigo saber quantos hosts possíveis eu posso ter nessa rede. Exemplo, como é que a gente faz essa conta? Exemplo, uma rede barra 24, são 24 bits usados para endereçar a rede. Como o nosso endereço tem 32 bits, sobram 8. Então eu pego esses 8 bits e faço o seguinte, 2 elevado a 8. Porque não é binário? É binário, então eu pego 2 e elevo a 8. Isso vai dar 256 endereços IPs. Tá? Só que tem dois endereços que eu não posso usar, que é o primeiro e o último. É o endereço de rede e o endereço de broadcast. O endereço de rede serve para dar nome à rede, para identificar a rede, ser uma identidade da rede, certo? E o endereço de broadcast é um endereço de difusão, onde, quando eu quero mandar um pacote para todos os hosts daquela rede, eu vou mandar para esse endereço. Então, eu não posso atribuir nenhum desses dois endereços de host nenhum. Então, eu vou diminuir 2. Né? Então, eu tenho 256 menos 2 são 254 endereços válidos. Então, eu tenho 254 possibilidades de endereçamento nessa minha rede que é barra 24. Mas, como eu falei, na próxima aula a gente vai começar a tratar desse cálculo, dessa manipulação, e aí a gente vai ver um pouquinho melhor como funciona realmente isso, tá? Como funciona realmente essa questão da relação máscara de rede com quantidade de redes e quantidade de hosts, tá? Essa aula era sobre isso mesmo, era uma aula, não era muito grande, era uma aula pequena mesmo. Esse é o nosso objetivo, ter vídeos menores, vídeos pequenos, e esse é o nosso segundo vídeo. A gente ainda vai ter o terceiro e o quarto vídeo, são 4 vídeos. Se você gostou, clica lá no joinha, dá um curtir lá no nosso canal do YouTube, aqui embaixo no comentário dos vídeos. Né? Se inscreve no nosso canal, que você vai estar sempre sendo atualizado, vai estar recebendo toda vez que a gente lançar um vídeo. A nossa ideia agora é manter periódico esses vídeos e estar sempre lançando esses vídeos. Pelo menos uma vez por semana a gente pretende estar lançando um vídeo sobre alguma coisa nova que vai ajudar o pessoal aí na sua luta pelas certificações. Tá bom, pessoal? Também pode entrar na nossa página www.academiadoip.com.br. Nesse momento já deve estar aparecendo um link no vídeo para vocês clicarem e irem para a nossa página, conhecer nossos cursos. Além do curso gratuito de IPv6, a gente tem um curso preparatório para o CCENT, para quem vai fazer a certificação CCENT e o CCNA. Né? A gente tem o curso do CCNA, e o CCNA Router e Switch, que é o ICND2. Então, se você quer tirar o CCNA numa prova só, na prova Composite, você tem que fazer os 2 cursos, tá? A gente vai ter um pacote lá também para vocês. E a gente tem um curso de revisão, ou seja, você já fez um curso, fui aluno da Academia Cisco, fiz um curso, mas estou esperando para fazer a prova, tem 2, 3, 4 meses, já dei uma esquecidinha, como é que eu faço para relembrar? A gente tem um cursinho lá de revisão também para o CCENT, a gente vai lançar o cursinho de revisão para o CCNA daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, dá um joinha lá no nosso vídeo, isso é muito importante para a gente, e esperamos vocês no nosso próximo vídeo.